Quando nós pensamos em igreja versus igualdade social, parece que é dois assuntos que não tem como se casar, ou duas pessoas que não tem como caminhar juntas. Só que nesse vídeo eu quero mostrar para você que a igreja não sabe o que é viver em igualdade social, ela não exerce verdadeiramente o seu papel como igreja. Nesse vídeo eu quero incitar a você a pensar ainda mais a respeito desse assunto, de nós, o nosso comportamento como igreja atingindo também no social. Pensa comigo, segundo o IBGE, o número de cristãos protestantes no Brasil cresceu disparadamente. Hoje somos 43,3 milhões de cristãos protestantes no Brasil. Agora para pensar, se o número de evangélicos cresceu disparadamente hoje no Brasil, por que os problemas sociais também cresceram absurdamente? Eu quero tocar em assuntos aqui que têm crescido na nossa sociedade e nós como igreja não estamos entendendo o nosso papel para que nós possamos se posicionar mediante a isso. As Escrituras Sagradas nos confrontam, nos desafiando a ser uma igreja relevante nessa sociedade. A Bíblia diz assim: não se conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas como a gente pode transformar esse mundo? Pela renovação, após o conhecimento de Cristo. Então, se nós conhecermos a Cristo, nós vamos entender o seu plano real para essa humanidade e vamos poder se posicionar. Então, como fazer parte de uma grande multidão de cristãos protestantes no Brasil e se conformar com a grande desigualdade social? Se a própria Escritura diz que a multiforme sabedoria de Deus, através da sua igreja, poderia mudar uma nação. Alguns estudiosos diz que logo após Paulo escrever a carta aos Efésios, ele para e lê tudo aquilo que ele escreveu. E quando Paulo começa a ler cada palavra do que ele escreveu, cada texto que ele escreveu a carta aos Efésios, Paulo começa a chorar. Porque ali Paulo começa a entender o poder da igreja sobre a terra. Então, entendendo o poder da igreja sobre a terra, eu quero trazer para vocês aqui alguns panoramas que hoje a gente está vivendo de problemas sociais na nossa nação. Maio de 2020, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esse é o mês que eles reservaram para que a gente pudesse falar um pouco sobre o abuso sexual infantil. No ano de 2011, tivemos 13.378 crianças que foram abusadas sexualmente dentro do Brasil. De lá para cá, eles exigiram que todos os agentes da área da saúde pudesse também, em todos os seus atendimentos, documentar as crianças que chegam com o caso de serem violentadas sexualmente. De 2011 até o ano de 2020, hoje temos 177,3 mil crianças que são abusadas sexualmente. Hoje também o Brasil é o pior país para uma criança do sexo feminino poder nascer. Também o Brasil hoje é o quarto país que mais menores de idade se casam. E a pergunta está: onde é que nós como igreja estamos se posicionando nesse momento? Se Jesus disse que nós devemos aprender com o ensinamento deles. Então eu quero trazer 3 ensinamentos do que Jesus fez. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é a mulher do fluxo de sangue. Ela foi excluída da sociedade. E no pensamento dela eu quero só tocar na orla do manto de Jesus, porque eu serei curado. O pensamento dela era esse. E ela foi na fé dela e tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. Talvez no pensamento dela era ir logo embora. Só que Jesus para no meio daquela multidão e diz: quem me tocou? Com certeza Jesus sabia quem tocou nele, mas ele queria incluir ela de volta na sociedade. Eu mostro para você. Quando ela diz assim: foi eu que te toquei. Todos olhou para ela e viu: poxa, não era essa mulher que tinha que estar excluída, não poderia estar no nosso meio, porque se encostasse na gente, a gente seria impuro outra vez. E aí Jesus olha para ela e diz assim: a tua fé te salvou. O segundo exemplo que eu quero trazer para você é um judeu, o próprio Zaqueu. Ele era um desertor daquele período, era o excluído da sociedade, por conta que cobrava imposto para outro império, o Império Romano. Então todos os judeus odiavam Zaqueu. Só que Jesus olha Zaqueu naquela atitude linda em ver ele passar, sobe em cima de uma árvore
e aquela atitude impressiona o coração de Jesus. Jesus diz: ei, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou reclinar na sua casa, hoje eu vou almoçar contigo. Imagina o coração de Zaqueu ouvindo aquela palavra de uma das maiores referências daquela nação, daquela geração. Jesus era popular, onde ele ia, a multidão ia atrás. Então Jesus entra na casa de Zaqueu e almoça com todos os marginalizados daquele período. Os judeus, os saduceus começam a gritar: como é que pode você almoçar com ele? Ele é um traidor da nossa nação, ele trabalha para Roma. Mas a atitude de amor de Jesus para com Zaqueu mexeu tanto com o coração de Zaqueu, que Zaqueu mudou os seus conceitos, os seus pensamentos, tudo que ele acreditava e tudo que ele imaginava foi a pó. Jesus não disse para ele: Zaqueu, você precisa abandonar isso. Mas a atitude de amor de Jesus fez com que Zaqueu pudesse mudar de atitude. E Jesus conseguiu incluir Zaqueu de volta na sociedade. E o terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é quando Jesus está sentado e ele começa a expor o seu discurso e a multidão começa a apertar ele. Segundo alguns estudiosos, a multidão que vinha em cima de Jesus era mais de 5.000 homens. E aquela multidão, abafa Jesus de um modo para tentar ouvir alguma coisa, pegar algum ensinamento a respeito de Jesus. Só que as crianças também querem ouvir Jesus. E aí Jesus percebe que as crianças não conseguem chegar. Jesus para o seu discurso, manda abrir a multidão e faz com que as crianças passem. Sabe o que Jesus estava fazendo? Incluindo as crianças na sociedade. Então a minha e a sua obrigação é incluir essas crianças de volta na sociedade. Jesus não só traz elas para a sociedade, inclui elas, mas traz essas crianças como exemplo para a nossa vida, como Jesus mesmo disse, olhais para as crianças, porque delas são o reino do céu. Então, baseado nesses 3 exemplos que eu trouxe hoje para vocês aqui, a gente vê um Jesus quebrando protocolos, rompendo barreiras por conta de vidas, por conta de uma alma. A gente vê Jesus também nos ensinando a ser igreja fora de um ambiente totalmente congregacional. Então, se hoje eu te fizer um convite, dizer assim, vamos pintar o nosso rosto, vamos levantar cartaz, vamos para o centro da cidade, vamos gritar, bravejar por a causa do abuso sexual infantil, vamos se posicionar até o poder público ouvir a nossa voz e dar mais atenção a esse caso que tem crescido cada dia mais. Aí você olharia para mim e diria assim: eu vou orar, irmão, por isso. Igreja, vamos se envolver com a causa social, não vamos separar essas duas janelas. A causa social e espiritual tem como caminhar junta. Vamos ser resposta do Senhor para a nossa geração. Por isso que Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus aplicada na igreja cria uma igreja forte, cria uma igreja firme, que entende que o social e a igreja é uma só junção, é uma só causa e a gente deve batalhar e lutar por ela. Você vê Jesus, no seu ensinamento, ele diz assim, que poderia destruir aquele templo e em 3 dias ele reconstruiria um novo. Os fariseus e os saduceus da época queriam matá-lo porque ele falou a respeito daquilo, porque eles amavam o templo. Só que o próprio Jesus estava nos ensinando que ele construiria uma igreja através da sua morte na cruz. Então a morte de Jesus construiu igrejas dentro de nós. Então nós não podemos de jeito nenhum separar o social e a igreja, porque a igreja somos nós. Você vai ver um Jesus que lutava pela causa social do povo. Vamos ser resposta do Senhor para a nossa geração. Observe essas 2 estatísticas. A primeira é, a cada 1 hora, 3 crianças são violentadas. Você já parou para pensar no nosso período que a gente tira de 1 hora de descanso, 3 crianças podem estar sofrendo uma opressão e pressão em cima dela para ser violentada? Você já imaginou que o futuro dessa criança pode ser totalmente diferente por conta de coisas que foram feitas na infância dela? Talvez a falta de identidade, talvez a falta de saber o seu sexo, e isso nos preocupa bastante. E o segundo dado que eu quero deixar aqui para você: se cada igreja adotar uma só criança, a gente não vai ter mais crianças nenhuma dentro de orfanato. Então eu convido a todos vocês que a igreja pense em adotar. Uma igreja que foi adotada como filho, porque o próprio Jesus nos deu acesso a ser filhos de Deus, não pode ter o pensamento de não querer adotar.
Nós como igreja devemos adotar sim. Então, esse último dado, imagine, sua igreja tem quantos membros? Para refletir. Se um só adotar uma criança, a gente não vai ter mais crianças nenhuma dentro do orfanato. Então esse vídeo é para te mostrar que a causa social e espiritual caminha junta e em apoio ao Maio Laranja. E eu quero desafiar vocês a trocar a foto do perfil de vocês e colocar uma foto laranja ou uma foto sua com fundo laranja. Se essa sociedade não está conseguindo ver nem observar o que está acontecendo com nossas crianças, nós como igreja vamos pegar o megafone, vamos gritar até que esse quadro seja mudado. Então vamos junto caminhando nesse desafio. Igreja e social caminham junto, tá bom? Deus abençoe.